Qual a melhor forma de aprender a tocar um instrumento? É decorado através da cifra, através da partitura, através da tablatura ou do ouvido. Tá bom? Olha só, deixa eu explicar um pouco mais sobre isso. Essas são as metodologias e formas que a gente tem para poder aprender. Que é você decorando uma música, que normalmente as pessoas começam desse jeito, tem um teclado, tem um baixo, tem um violão, entra na internet e tenta ver um tutorial ali de uma musiquinha e tenta decorar. A segunda forma é através de uma cifra, pega uma cifra, tenta aprender e vai seguindo essa cifra para conseguir estar tocando. A terceira forma é através da partitura, a quarta através da tablatura e a quinta através do ouvido. Não existe uma forma que é a melhor de todas, tá, gente? Por quê? Porque cada uma dessas formas vai ter as suas vantagens e as suas desvantagens. Por exemplo, partitura é a forma mais completa que a gente tem. Por quê? Ela vai te mostrar o tempo, ela vai estar te mostrando ali cada detalhe da música, mesmo se você nunca ouviu a música na vida, você vai ser capaz de tocar. Só que a desvantagem é que você vai levar muito tempo para conseguir aprender tá lendo partitura. Só o curso de teoria você vai levar de 8 meses a 1 ano, só na parte teórica. Depois vai ter que fazer vários exercícios para conseguir transferir essa teoria para a prática, vai levar mais pelo menos 1 ano. Então é muito demorado. Entre todas é a mais completa e a mais difícil, a mais complexa. Então tem sua vantagem e suas desvantagens. Tablatura. Tablatura é uma outra linguagem que serve mais para instrumentos de corda, que são os números nas cordas do seu instrumento. A tablatura, ela é uma forma muito prática, só que limitada. Como assim prática e limitada, professor? Prática porque é fácil de ler. Limitado porque normalmente ele não indica praticamente nada. Se você não conhece a música, você não é capaz de tocar ela. Então você precisa usar um pouco do seu ouvido para poder estar tocando. Ouvido, muita gente subestima e acha que é a forma a melhor de todas e a forma que se você aprender a tocar, você zerou a música e sabe tudo sobre música. Isso não é verdade, gente. Não adianta você saber tocar de ouvido, porque tocar de ouvido, entre essas 5 formas, é apenas mais uma forma de você aprender a tocar. Então não vai resolver em nada na sua vida você começar ou tentar tocar de ouvido. Por quê? É só mais uma forma. E eu sempre falo que o seu ouvido sempre vai ser proporcional ao seu nível musical. Se você é um músico muito iniciante, seu ouvido vai ser muito ruim. Para você ter um ouvido muito bom, você precisa ser um músico muito bom, experiente e ter muito conhecimento. Então ele vai ser sempre proporcional ao seu nível musical. E fora que, para você tocar de ouvido, você já precisa ser um músico experiente, porque tudo tem a ver com a sua referência que você tem. Então o músico iniciante não consegue tocar de ouvido, tá? A gente tem a primeira forma aqui que é decorado, que tem a vantagem de ser um pouquinho mais rápido ali para você aprender, só que você decorando, corre-se o risco de você esquecer. E não é uma metodologia muito boa para você começar a tocar na igreja. Por quê? Imagina que você estudou e decorou 5 hinos. Chegou lá na hora de tocar no culto, você esqueceu a introdução ou esqueceu a sequência desses hinos. E aí você faz o quê? Simplesmente não toca? Ou você simplesmente vai errar? Então existem várias formas. E a cifra, professor? É uma linguagem também muito interessante, que é um pouco mais rápido para você conseguir estar tendo resultado, mas ele não determina exatamente qual ritmo que você vai estar tocando o hino, ele só mostra as notas. Não mostra o tempo que você precisa estar seguindo ali para conseguir estar tocando. Então ele serve como um indicativo de notas para você poder estar tocando o hino. Ele só é uma anotação ali para você lembrar, mas ele não é detalhado assim como a partitura. Mas entre todas essas formas, qual a ordem que você sugere, professor, da gente estar estudando? Eu vou colocar isso aqui numa ordem que eu acho que é mais, vamos dizer assim, uma forma mais didática para você seguir. Primeiro é você começar por cifra. Mesmo com esses problemas, como eu disse para vocês, não tem a melhor ou a pior. O melhor é você saber todas essas linguagens. Tocar decorado por cifra, partitura, tablatura de ouvido, mas a ordem cronológica para você estudar é primeiro por cifra, depois você vai aprender tablatura, para quem toca instrumentos de cordas, depois você vai treinar os hinos, de ouvido, tá? E por último, eu deixo a partitura. Por que eu deixo partitura por último, gente? Porque a partitura é muito demorada e muitas pessoas acabam desistindo nesse meio do caminho. Ó, por último, partitura. E aí depois, eu deixo depois de partitura decorado. Por quê? Você só vai tentar decorar um hino depois que você já souber tocar
lendo cifra, tablatura, ouvido, partitura e por último você tenta decorar um hino. Agora, antes disso, não tenta decorar não, tem todas essas formas para você poder estar levando ali uma cifra, uma partitura, uma tablatura para tocar, anotado. Por que você vai tentar decorar? Leva todas essas formas para você poder estar tocando e a ordem cronológica é essa, começa por cifra, depois você vai estudar tablatura, ó, vou até colocar aqui embaixo para vocês, ó, para ficar de forma bem didática. Depois, vocês vão treinar de ouvido, depois partitura. Essa é a ordem cronológica que você deve estudar, tá, gente? Da onde eu tirei isso? Eu estou chutando simplesmente? Não, é exatamente a forma que eu uso com os meus alunos e dentro dos meus métodos é justamente desse jeito. Primeiro você vai estudar por cifra, depois por tablatura, depois de ouvido, depois por partitura e por último você vai decorar. Essa é a ordem cronológica de forma gradual e do mais simples para o mais complexo que você deve estar seguindo para conseguir estar tocando, tá? Então, acho que está respondida aqui a pergunta e a dúvida de número 5, que é um dos bloqueios que vocês têm, que é qual a melhor forma de aprender a tocar? Decorado, com cifra, com partitura, tablatura ou ouvido? Essa é a ordem cronológica que você deve estar seguindo para conseguir estar tocando. Combinado?